Salve Corinthians! Salve galera do Timão, rapaziada! Que partida, que classificação, que jogadoraço é esse André Ramalho! Meu Deus do céu, o campeão voltou! Mano, vem com o pai! Eu falei o quê? Que teria gol do Romero. Eu disse o quê? Que o Corinthians ia se classificar dando um baile, dando um show, jogando muito e com gol do Romero. Falei ou não falei? Mano, falei que o Corinthians ia ganhar do Flamengo. Falei que o Corinthians ia se classificar para o Juventude. E vou falar de novo. O Corinthians vai ganhar contra o Botafogo. Eu falei, porra. Eu falei que o Corinthians ia ganhar do Flamengo com gol do Romero. Teve. Eu falei que o Corinthians ia ganhar hoje com gol do Romero. Teve, porra. Isso aqui é Corinthians, porra. Eu nunca duvidei. Nunca duvide do Corinthians. Nunca duvide do Corinthians. Estamos classificados e vamos buscar essa taça. Vamos buscar. Fiel, tá confiante? Depois disso que você viu hoje, e olha que nem teve Memphis Depay. Olha que nem teve o André Carrillo. Depois desse jogaço, dessa partidaça do Corinthians, você não tá confiante ainda, corintiano? Ah, isso aqui é Corinthians, rapá. Chega fortalecendo com like, porque não é 2.000 likes não, é 3.000. 3.000 likes, porque foi uma partidaça. E o Charles? Eu não vou comentar sobre o gol do Hugo não, hein? O frango que o Hugo levou, não vou comentar, porque hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa, hoje é dia de Coringão, o campeão voltou, a farra acabou, o gigante acordou. Fortalece com like aí, porque isso aqui é Corinthians, rapá, tem que respeitar, isso aqui é Corinthians. Fiel, que jogo, hein? Que jogo, mano, que jogo foi esse do André Ramalho? E o Charles, mano? E o Fagner? Puta que pariu. E esse Romero? Mano, tá difícil? Apertou? Chama o Romero, porra. Tá difícil? Chama o Romero. Eu falo direto. Todo vídeo eu venho aqui e falo. O Romero no meu time é titular. Vai, Corinthians, porque estamos classificados. Falei demais? É a felicidade, rapaziada. Vamos pro vídeo. E com a classificação do Corinthians, a semifinal da Copa do Brasil, Calçade. Pois é, veio da desvantagem de 2-1, noite de festa, apresentação do Memphis Depay, né? O torcedor corintiano animado, com as perspectivas. Melhor do que tudo isso foi a classificação por 3-1, sem o sofrimento dos pênaltis, Calçade. O pacote para o torcedor corintiano, e boa noite a todos, boa noite, foi completo, né? Teve apresentação, festa, capricharam, né? Estádio cheio. Festa, estádio lotado. É que isso aí é a única certeza. Sempre. É o maior percentual de ocupação da Série A no futebol brasileiro. E aí a Copa do Brasil está sempre cheio. E teve a vitória. E não foi uma vitória, assim, não é que não teve o sofrimento que... O mata-mata leva para isso, né? Mas não teve os pênaltis e tal. Mas teve a arbitragem. Sim, esse capítulo do Wagner Magalhães é um capítulo à parte para ser discutido, que ou o futebol brasileiro acorda ou algumas figuras vão enterrá-lo, né? Se bem que quem deveria ligar para isso não liga. É um negócio muito esquisito que aconteceu hoje. As arbitragens não foram boas. Mas o Corinthians passou, está em mais uma semifinal, mesmo na situação que se encontra. São dois sentimentos diferentes para o corintiano e principalmente comissão técnica e jogadores. Um é estar na semifinal da Copa do Brasil, que é uma fase já aguda, né, para possibilidade de disputa de título, e a outra é estar numa zona de rebaixamento que tem que trabalhar demais. Agora, esse ambiente todo, a vitória, que é um jogo com vitória, pode ajudar esse time a começar a ganhar os jogos que realmente os mais importantes, para não cair. Não adianta ser campeão da Copa do Brasil e cair para a segunda divisão. Isso não está na pauta. É verdade. Isso já aconteceu, inclusive. Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Pedro Ivo, no começo aqui do programa, ainda soltou. Já imaginou se fosse organizado? Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Vitor Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Imagine se fosse organizado. Se fosse organizado, se tivesse com as finanças resolvidas, e obviamente isso não está na conta da atual diretoria, está na conta dela organizar o clube. Mas se não tivesse a dívida que tem, e
pudesse usar todo o potencial da marca, estaria brigando com o Flamengo pelos principais jogadores, teria um poder de investimento enorme, teria um time mais forte, teria mais estabilidade, teria uma base melhor, teria tudo que o Corinthians pode ter e não tem porque foi mal dirigido por muito tempo e não é uma exclusividade do Corinthians, isso é uma coisa do futebol brasileiro. E mesmo assim, chega a outra semifinal de Copa do Brasil, não foi um jogo maravilhoso, mas foi bem superior à Juventude, soube aproveitar algumas ideias do Jair Ventura, principalmente quando ele recua demais o time. Está muito claro também que a equipe com o Ramon, por mais que ela oscile, por mais que ela ainda tenha problemas, ela é muito mais competitiva do que era antes do técnico argentino, e aí também tem a ver com os reforços. E eu, só para não me esticar muito no comentário inicial, vou dar o destaque, talvez a pior partida do Hugo no gol do Corinthians. Pois é, né? E um jogaço do Garro. Aliás, já queria partir para essa história nível do muito Garro alto mesmo. hoje no jogo de O Hugo, a gente fala daqui a pouco, concordo com você, né? No primeiro lance aí que a arbitragem acabou invalidando o gol do Juventude. O gol tem falha dele também, evidentemente. O que acontece, tá? Exatamente. Continua sendo um goleiro promissor, tem que ficar. Cássio falhava também. Não só estou falando do jogo de hoje, ponto. Sem dúvida. Sem drama. Sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto o Depay ainda estava lá nos camarotes, né? Num dos camarotes, Geode, em campo, quem resolvia mais uma vez, né? Embora não tenha feito gol, mas um cara que resolve demais é justamente o Garro, né? Esse chute aí, inclusive, foi dele. Pois é. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É impressionante, né? É impressionante o nível de atuação do Garro, o nível constante de grande atuação. Muito. Porque uma coisa é o cara fazer um grande jogo e aí ficar 3, 4 jogos sem atuar bem e voltar a fazer um grande jogo. Não, o Garro joga bem praticamente todas as partidas do Corinthians na sequência, quando joga na sequência, e que bom nesse caso, né, para o Corinthians, porque eu não acho que escalar o time que foi escalado hoje seja contraditório por parte do Ramon Dias e tudo que ele falava. A gente está falando de um período em que paramos de ter futebol no Brasil, então eu acho que ele olhou e falou, não, agora, né, estamos falando de um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil e que vale muito do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro. Então ele disse, aqui dá para escalar o time principal no jogo contra o Juventude para tentar garantir essa vaga e escalar o time principal também contra o Botafogo, porque acho que ninguém tem dúvida que o Corinthians vai com a força máxima contra o Botafogo. É óbvio que escapar da situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro é ainda a prioridade, mas assim, a vitória de hoje é muito grande, né? Porque ela chega num ambiente de alto astral, principalmente pela chegada do Depay, mas não só pela chegada do Depay, também pelo que o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo. Então nós estamos falando de jogos sequência em que o Corinthians produziu, em que o Corinthians agrediu, em que o Corinthians fez o que a gente não estava acostumado a ver tanto o Corinthians fazer. Então acho que tem muita coisa boa nesse momento para o Corinthians. Óbvio que os problemas continuam todos lá, sejam os de ordem financeira, sejam os de ordem administrativa, esses problemas estão todos ali. Mas especificamente olhando para essas semanas, você fala de um Corinthians que consegue emendar 2 boas atuações, de um Corinthians que vai contar com uma série de novos reforços e vai poder contar com esses reforços no jogo de semifinal de Copa do Brasil, ou seja, dá para imaginar de repente um Corinthians diferente, um Corinthians melhor no jogo de Copa do Brasil em semifinal. E claro, dá até para de repente esperar que esse bom astral, esse bom momento do Corinthians o ajude, e talvez isso seja o mais importante de tudo, o ajude a sair da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Claro que no final de semana a missão é duríssima, vai ser bem complicado conseguir ali, acho que um pontinho já seria para se comemorar. Bom negócio. Mas acho que assim, o momento, olhando para um recorte bem pequeno, né? Sim. O momento é de empolgação, o momento é positivo. Não sei se eu vou exagerar aqui. Eu posso acioná-lo? Claro. O senhor quer que eu ainda rode um pouquinho aqui, cozinhe um pouquinho aqui? Ele pediu para ser o último hoje? Não, tô escalado para que agora chegou a sua vez. Se você quiser, eu seguro um pouquinho. Não, vamos Tudo falar. bem? Tá? Tudo ótimo. Esse recorte aqui, esse pequeno recorte aqui, que o Jean falou, dá pra gente dizer que é o melhor momento do Corinthians no ano? Porque tem muita notícia boa e era difícil isso, hein, rapaz? William, boa noite a você, Calça, Jean, Billion, fã de esporte com a gente. Tô falando de ambiente, tá? De tudo.
Futebol ali é a melhor agenda, talvez. É a melhor agenda. Como se tentou, inclusive, a troco de... A gente vai saber daqui a algum tempo a troco de quê e de quanto, tentar mudar a agenda, que era muito delicada da gestão. Agora, é o melhor momento de todos os tempos da última semana. É isso. Tem o recorte é pequeno. Tem jogo complicado no fim de semana do Campeonato Brasileiro, tem mata-mata de Sul-Americana nos dois próximos meses de semana, que a gente vai acompanhar por aqui. Só que é claro que o que fica muito fresco é o que acontece nesse momento. E eu acho que tem coisas interessantes que vão além da contratação do Memphis, que vão além simplesmente da virada pura e simples. A gente comentava aqui, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, que não se sabia como, claro, tem as 3 defesas do Hugo Souza, que não é algo típico, é muito atípico, mas o Corinthians, ele avançando sem você conseguir explicar muito bem. E tinha uma questão que o Corinthians não sabia nem como ele construir os resultados. Hoje, quando a gente fala, sabe, do Garro, eu acho que a gente pode falar do Garro enquanto qualidade, do Thales Magno enquanto o cara que arrasta na marcação, do Homero que consegue jogar, do Corinthians que sabia como estava tentando construir um resultado no primeiro tempo, do Corinthians que insistiu no resultado no segundo tempo, inclusive faz seu gol no momento que o Juventude, vale uma menção especial ao Juventude, o Juventude tentou jogar, não foi aquela coisa de adiar aventura, se fechar, tentou jogar, e no momento até que o Juventude parecia respirar na pressão do Corinthians no segundo tempo, o Corinthians vai lá e carimba, faz o seu gol. Então, assim, é muito interessante o que se vê do Corinthians a partir do momento com bola. E aí você vai juntar como tenta virar página, na contratação, um cara do tamanho do Memphis chegando, aeroporto, ele na Neoquímica. Isso tudo é muito interessante, mas acho que tem também algo a se falar sobre o Corinthians sabia como estava buscando esse resultado que conseguiu merecidamente hoje, William. É que futebol não é matemático, né? Porque se fosse, a gente olharia o nível de investimento do elenco, olharia a qualidade dos jogadores do Corinthians e diria que o Corinthians não fez mais do que quase obrigação de passar do Juventude, mas você tem que carregar para qualquer tipo de raciocínio o que é a temporada. Claro, o momento, clube, lógico. Né? E aí eu concordo com o Jean, o resultado fica muito maior, porque dá a vaga na semifinal da Copa do Brasil, ninguém pode descartar o Corinthians como campeão. Não é o melhor time, mas quando você chega no mata-mata com 4 equipes, todos têm mais ou menos chances, a não ser em situações de muita exceção, quando dentro do Brasil, a não ser que você tivesse um time ali de segunda divisão fraco, que por acaso chegou e tal, qualquer time que chegar na semifinal tem chance. É bom lembrar que na semifinal, seja Flamengo ou Bahia, enfim, serão os adversários do Corinthians, um deles vai ser o adversário do Corinthians. O Depay ainda, nem o Carrilho, né? Nenhum dos dois vão poder jogar porque não teve inscrição a tempo. Mas, só bom lembrar que o torcedor às vezes, opa, semifinal tem os dois. Não mas tem. Se o time pode disputar ainda o título continental, mesmo que seja da Libertadores, que seria importante a conquista, porque no final das contas, depois pensa como começou o ano. Situação complicada, time ruim, mudança de diretoria, um monte de crises, assim, um monte de questões pequenas ficaram grandes porque coisas muito simples de organização não funcionavam. Se o time terminar a temporada como equipe mais forte, sem um aumento agressivo de dívida, permanecendo na elite do futebol brasileiro e com uma conquista, seja qual for, a temporada... Milagrosa. Se isso acontecer, ela é milagrosa. Gente, mas você acha que isso hoje é um milagre? Não. No começo do ano você falaria assim, agora você acha que é? Não, se isso só acontecer... o fato de estar na semifinal... Não, você precisa levar em conta o começo do ano. Milagre passa pelo começo do ano. É um milagre do momento, como gosta de dizer o Júnior. E a trajetória, porque até agora ele está ameaçado pelo rebaixamento. Exato. Não, claro, e assim, é preciso, eu falei de todo o bom momento que o Corinthians vive, de todas as coisas positivas que evidentemente mudam o astral, e o astral é importante, acho que no futebol brasileiro ainda mais, né? Porque o contrário do alto astral é uma pressão insana e absurda que leva, às vezes, o jogador a jogar menos, a técnico a não poder fazer suas escolhas, trabalhar. Então, assim, tem tudo isso de positivo, mas também é preciso, assim, olhar para o que o Corinthians conseguiu na Copa do Brasil, avançou diante do Juventude, que não é, né, nenhuma potência. Claro que na semifinal a parada vai ser muito mais dura. Claro, nesse momento parece mais provável que seja contra o Flamengo, mas pode ser contra o Bahia também. E seja contra o Bahia ou seja contra o Flamengo, a missão vai ser muito mais dura. Os dois seriam favoritos contra o Corinthians. Sim, tanto um quanto o outro favorito contra o Corinthians. Eu tenho mais medo do Bahia do que do Flamengo. Vem Flamengo. Acho que vai contar muito também conseguir escapar um pouco lá da parte de baixo, e não vai ser fácil, porque justamente o próximo jogo é contra o Botafogo, mas o contexto todo continua sendo aquele contexto de prioridade no Campeonato Brasileiro, óbvio, não pode ser diferente,
até porque nem o título da Copa do Brasil nem da Sul-Americana mudam a vida do Corinthians, mas teriam um valor, seria a essa altura, seria uma cereja enorme no bolo, né? Quer dizer, cereja enorme no bolo em conseguindo as outras coisas que o Birner citou, né? Em relação ao aspecto financeiro e principalmente... Você fala do astral, e eu assino embaixo, aqui no Brasil isso pesa demais. Opa! E vou dar um exemplo. Se consegue um empate contra o Botafogo, jogando futebol bom, competitivo, é assim, você mudou completamente o astral. Porque antes do jogo contra o Mudou Flamengo, a completamente expectativa é Flamengo e Botafogo, vai passar zerado. Você e aí vai se cria um novo Já ganhou o momento. Flamengo. Se você vai conseguir manter, melhorar, caminhar, você cria um momento completamente diferente, porque chegar nos reforços, a torcida está empolgada. Eu acho o Depay tecnicamente muito bom jogador, mas também acho que nunca imaginou que em algum clube da vida dele ele fosse chegar com tanta festa. Não, isso não nesse foi, né? momento. nossa. Na Europa não aconteceu. Nem na Holanda. Nem na Holanda. Nem na Holanda. Nem na Holanda. Na Holanda ele é muito criticado às vezes por causa da postura, falta um pouco de empenho, apesar de tecnicamente. Pessoal, é incrível, né? É incrível. Viram aí que o discurso da imprensa já mudou? Esses comentaristas, pessoal. A coisa mais fácil do mundo é ser comentarista de TV. Há 2 semanas atrás, antes do jogo do Flamengo, pegam aí, voltem aí e olhem os comentários dos mesmos aí, antes do jogo do Flamengo. O que eles falavam? Que o Corinthians ia cair, que isso e aquilo, que... E hoje? Hoje eles falam em título. Agora, não é só o fato de eu ser corintiano, não. É porque eu nunca duvidei do Corinthians. Eu falei que a gente ia ganhar do Flamengo. Eu falei que a gente ia se classificar contra o Juventude. E já tô falando, vamos ganhar do Botafogo lá. Vamos ganhar o clássico contra elas. Agora, os comentaristas... O discurso já é outro. E quem é mais velho aqui no canal sabe. Quem é mais velho no canal sabe qual é a realidade. Na hora que tem de criticar, eu critico. Romero. Pegue um vídeo meu criticando o Romero. Pegue. Você não acha. Você não vê eu criticando o Romero. Eu nunca critiquei o Romero. E não tô falando com piadinha não. Eu não critico o Romero. Porque eu sei da luta dele. Da entrega que ele dá por essa camisa. E hoje, mais uma vez, ele foi lá e salvou o Corinthians. O Garro. Vou falar do Garro porque é chover no molhado. O cara é craque. Craque. André Ramalho ajeitou a zaga do Corinthians. Félix Torres. No terceiro jogo dele eu falei, não serve pro Corinthians. Não serve, pô. Não serve. Serve é o André Ramalho. André Ramalho é craque. E o Bidu tá jogando bola, hein? Abram o olho com o Bidu, porque o Bidu tá jogando bola. O Bidu foi bem hoje de novo. O Fagner tá voltando. O Fagner tá voltando. E esse Charles? Esse Charles logo tá na seleção brasileira. Escreva o que eu tô dizendo. O Charles vai surpreender muita gente. Fiel, representa com like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E vai, Corinthians.